Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Thiago Fracaroli e essa é a aula da semana, a primeira aula da semana do dia 4 de maio de 2020, tá? Primeiramente, falar com vocês sobre a volta de vocês, né? Perguntar se tá tudo bem, como que vocês estão lidando com esse processo da quarentena. Espero que estejam todos muito bem e que possamos começar tentar fazer essa nova, usar esses recursos, né, para que a gente consiga aí fazer uma uma aula que funcione, né, que seja funcional para todo mundo, que sirva aí para vocês não perderem o conteúdo, não perderem as linhas de raciocínio, então também ocupar o tempo de vocês. Então, assim, vamos tentar começar aí, fazer com que essas coisas comecem a andar, tá? Algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Em primeiro lugar, como vão ser essas aulas, né? A grande maioria dos professores tem alguma dificuldade, alguma restrição aí para tentar fazer ser funcional esse tipo de aula, né? Principalmente na utilização aí dos recursos. Também enfrenta algumas coisas, algumas coisas que impedem, né, de a gente oferecer uma qualidade um pouco maior aí deste trabalho, né? Então é o seguinte, pessoal, eu gostaria inclusive que vocês mandassem feedback sobre como, se está funcionando, se o áudio está ok, se está dando para entender o que está escrito. Eu imagino que a letra seja um pouco melhor do que a minha, e fazer com que a gente consiga aí, progredir, né, com o conhecimento, progredir com as aulas, tá? Durante esse período, e que fique agradável para vocês, certo? Sobre a questão das avaliações, a gente ainda tá vendo como vai ser. Alguns outros professores talvez tenham mais informações, mas no momento aí eu já tenho uma avaliação que foi feita com vocês, elas já foram corrigidas, tá? Eu já corrigi isso e eu preciso ver como vão ser utilizadas essas avaliações, como vão ser feitas as próprias avaliações e como a gente vai aí definir os rumos desse primeiro bimestre, né? E dos outros sequentes, caso necessite. Então é o seguinte, pessoal, eu vou tentar continuar de onde estávamos. Eu sei que a gente teve aí um rompimento, inclusive eu também não tenho certeza até que pontos fomos completamente, até onde a gente abordou de tudo. Cada sala está em um momento aí, tá? Mas eu vou fazer uma retomada lá no capítulo 2, onde a gente falava lá sobre a globalização e os seus fluxos, tá? Já falamos, já trabalhamos os dois primeiros pontos. Caso algumas salas aí não tenham terminado de falar sobre a questão das empresas multinacionais, sobre algumas questões dos fluxos aí de mercadoria, de pessoas, né? O que a gente pode fazer? Eu posso tentar na próxima aula retomar com esses pontos, tá? Tentar que a gente coloque aí, tente pontuar aí novamente algumas questões, até servindo aí como uma forma de revisão para vocês, né? Então, assim, além disso, gostaria de deixar claro também que durante o período das aulas, durante o horário que teríamos aulas, né, lá durante a semana, eu estarei online, né, na plataforma Teams, e a partir do momento que eu estiver online, eu vou utilizar esse momento ali para responder algumas dúvidas que ficarem sobre a matéria, sobre algumas outras questões, e também disponível para que a gente converse, disponível para que a gente possa aí fazer algumas coisas, ajudar vocês aí com outras questões. Eu sei que existem vários questionamentos, tá? E tentar aí fazer então com que esse conhecimento flua, com que a gente consiga aí
passar da melhor forma, do mais próximo do que seria o ideal, que seria dentro da sala de aula, né? Desse conhecimento aí que a gente precisa passar para vocês, e além disso, uma forma de acolhimento também, porque não é uma situação fácil para ninguém, nem é uma situação que a gente está acostumado a passar, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, entrando de vez na matéria aí, vou tentar fazer uma aula aí em torno de uns 40 minutos, tá? Tentar aí usar o máximo do tempo que eu consiga e deixar um espacinho aí para vocês conseguirem ir para frente, para trás, utilizarem o recurso da melhor forma possível. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente onde nós vamos voltar, o ponto que nós vamos voltar, é sobre a questão do fluxo de informações, né? Eu já havia falado algumas coisas para vocês, porém a gente precisa aí tentar. Então, sobre essa questão aí do fluxo de informações, né? A gente vai começar pensando em algumas questões aí. A primeira delas é sobre como a gente teve uma diversificação aí desses veículos de comunicação, tá? Então, assim, se a gente começar a pensar aí essa comunicação em massa, começar a pensar essas questões aí, por exemplo, de como até onde ela se expande, né? Então a gente vai começar a pensar as formas diferentes de comunicação, a forma diferente de comunicação em massa que a gente passa a ter, né? Então é o seguinte, eu estou dando alguns exemplos aqui, então, dessa diversificação de veículos de comunicação, tá? Conforme o desenvolvimento tecnológico vai aumentando, a gente vai mudando aí a forma que a gente lida com o mundo, né? Então, o que acontece? A gente tinha aí jornais, lá no século XV, tá? Quando a gente começa a dominar algumas técnicas de impressão, coisas do tipo assim. Então a gente começa a ter aí nesse período alguns jornais, mas esses jornais, para você fazer veicular um jornal, para você difundir um jornal é uma coisa física, né? Então o que acontece? Um jornal, sendo uma coisa física, ele precisa aí de toda uma logística, todo um aparato que faça com que esse jornal consiga aí circular, tá certo? O que acontece? Esse jornal para esse jornal circular, ele depende de diversas questões. Primeiro, a tiragem, o tamanho dessa tiragem, a demora que essa tiragem pode ter. Então, assim, não tínhamos jornais aí todos os dias, a gente tinha jornais que surgiam aí uma vez por mês, uma vez por a uma semana, e conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando a nossa relação também com essas notícias, com o que é importante, com a quantidade de acontecimentos que a gente tinha aí dentro da sociedade, né? Então, esses jornais aí, em primeiro lugar, são coisas que demandam aí um lastro físico, né? Então, assim, para você distribuir um jornal, você precisa aí de caminhões, você nesse momento quando não existia, você tinha isso era feito assim, de uma maneira que tinha um impedimento dessas fronteiras aí físicas que a gente tinha no momento. Então, como a gente não tinha um transporte muito desenvolvido, isso aí tinha aí um limite, tá? Vamos dizer assim, um limite de onde isso conseguia circular, tá certo? E o que acontece? A gente vai mudando não só os formatos, não só os limites, tá? Como a gente vai mudando o nosso mundo também. Então, o que acontece? Olha, eu expliquei para vocês em momentos anteriores que a gente tinha aí uma dinâmica local muito diferente. Olha, o local, normalmente você nascia e morria sem andar mais de 30 quilômetros distante de onde você nasceu, tá certo? Então, o que acontece? A gente está vendo aí uma mudança nesses fluxos, tá? Uma mudança geral no fluxo aí de como a sociedade se move, de como as pessoas se movem, tá certo? O que acontece? Essa diversificação, ela vai, com o desenvolvimento tecnológico, ela não esse avanço tecnológico, ele afeta também essa imprensa, tá? Então, o que acontece? A gente está vendo aí, hoje, um mundo globalizado
que demandam uma imprensa globalizada, certo? Então a gente tem jornais aí, que mesmo que sejam jornais americanos, jornais da Europa, que são vendidos no Brasil, em alguns lugares, tá? Por exemplo, na Faria Lima, que seria aí o coração financeiro do Brasil, por exemplo, tá? Então o que acontece? A gente tem aí um certo fluxo diferenciado. Tá? Além disso, a gente tem aí também a possibilidade desse veículo ser digital, que é o que eu estou falando ali no outro momento, que no século XX vai surgir aí com a internet. Né? Então, o que é isso? Olha, a gente tem hoje um astro de notícias, essas notícias correm no mundo, tá? Numa outra velocidade, correm no mundo de uma forma totalmente diferente, tá? Então, a partir do momento que aquilo aconteceu, é o tempo de ser noticiado, tá? E isso percorreu o mundo, principalmente notícias aí que são importantes, notícias grandes, né? Então, questões que a gente tem visto aí, por exemplo, preço do dólar, preço do petróleo, essas notícias aí, elas chegam para a gente instantaneamente, tá? Porque a gente vive num mundo globalizado, num mundo onde essas coisas grandes, elas acabam interferindo aí no nosso dia a dia, né? Eu comentei para vocês aí como a questão do coronavírus estava influenciando a nossa vida dentro aí atualmente, como influenciando aqui nosso local. Uma coisa que estava acontecendo naquele momento distante da gente, né, que estava acontecendo lá principalmente na China, depois se espalhou ali na Europa, mas que acontece? Elas eram notícias importantes que acarretavam outros desdobramentos aí para nossa sociedade, tá? Para a gente aqui em Batatais, então, olha, a mudança no preço do petróleo causada pela diminuição do consumo com o coronavírus causou uma mudança no valor do petróleo, que causou uma mudança no valor do gás aqui de cozinha, que causou uma mudança no valor da gasolina aqui em Batatais, que fez a usina Batatais agir de determinada forma nesse momento, tá? Então, o que acontece? O que eu estou explicando aqui no finalzinho, né, é que são novas formas de se passar essas notícias, de se transmitir essas notícias, novas formas de se comunicar, né, que são parte desse novo mundo, tá? Então a gente só consegue se comunicar nessa velocidade, dessa forma, por quê? Porque nós precisamos aí dessas informações, elas vão interferir na nossa vida aqui, tá? Diretamente ou indiretamente. Então é um novo mundo, é esse mundo globalizado que a gente estava falando antes e que esse mundo aí ele acaba impondo essas necessidades para a gente, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, mudando de slide aqui, nós vamos ter aí continuando sobre esses fluxos de informações, um controle, né? Alguém controla esse fluxo de informação, tá? O que acontece? Olha, grandes veículos estão espalhados aí em determinados locais do mundo. Então, por exemplo, se a gente for pensar cobertura de guerras, a gente tem guerras aí que aconteceram recentemente, Iraque, Afeganistão. Essas guerras aí normalmente elas precisam de uma cobertura da imprensa, tá certo? Então o que acontece? Olha, essa cobertura da imprensa aí, ela é feita em determinados locais por determinados grupos, tá? Então o que é isso? Olha, o que eu estou falando aqui? A gente tem um controle do fluxo de informações, tá? E ele é centralizado. Ele é centralizado onde? Nos principais países aí do capitalismo global, tá certo? Quais são esses países? Estados Unidos e os países ali da Europa Ocidental. Então a gente vai ter ali Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, tá? Esses são os principais países aí desse capitalismo globalizado. Então eu dei alguns exemplos aí de alguns veículos de mídia aí que são bem conhecidos e algumas revistas também, porque o que acontece? Essa informação ela não é simplesmente informação, ela traz com ela também um conteúdo ali de uma visão de mundo. Então, o que acontece? Olha, esses lugares aí, esses países, eles têm, esses veículos têm um tipo de visão de mundo, eles
acabam passando, eles acabam passando o que eles entendem como o que é importante, tá? Então, é importante a gente entender de onde vêm essas informações, o que a gente está lendo e de onde ele vem. Normalmente a gente tem visões de mundo, nós somos, eu expliquei para vocês no passado, quando a gente discutia cultura, né, que nós somos uma visão de mundo de um determinado lugar, de um determinado espaço e tempo, né? Então o que acontece? Quando a gente vive num determinado lugar, normalmente a gente tem um tipo de visão, tá, sobre aquilo. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente lembra e pensa aí sobre a questão, por exemplo, de tragédias que ocorrem, né? Acontecem coisas no mundo o tempo todo, certo? Mas a gente está recebendo quais tipos de notícia? Olha, a gente está recebendo notícias sobre questões aí, principalmente envolvidas com esses países, tá? Eles são os países centrais do capitalismo, tá? Nesse momento, do capitalismo global, né? E eles também controlam aí algumas coisas. Eles controlam pesquisa e desenvolvimento, como eu já disse anteriormente, eles controlam aí esse grande fluxo de mídias, esse grande fluxo de informações, tá certo? Então, de uma forma ou de outra, a gente está aí mais expostos ao tipo de pensamento que esses lugares têm. Então, vamos pensar o seguinte: uma guerra dos Estados Unidos, ela acaba sendo muito vinculada, tá? Então, a gente acaba sabendo muito aí dos acontecimentos dessas guerras, tá? Como, quantos soldados eles perderam, ou lá quando teve a Catedral de Notre Dame pegou fogo aí 3 anos atrás. O que a gente viu? A gente viu aí uma comoção, a gente viu todo um tipo de pensamento ocidental que acaba sendo afetado por essa questão, tá certo? Então o que acontece? Quando a gente está vendo aí esse tipo de coisa acontecer, a gente está vendo e ouvindo informações que vêm desses veículos, tá? Então eles têm uma visão de mundo, eles têm um tipo de percepção, eles têm também interesses comerciais, tá? Então a gente precisa ter também uma noção de que essas informações, elas geram poder, elas são informações ali que estão com poder, tá certo? Seguinte, pessoal, eu coloquei aqui dentro desse slide, eu vou tentar mandar para vocês, colocar lá na plataforma Teams, colocar em alguns como um anexo lá, tá? Eu vou tentar depois dizer para vocês onde que isso aí vai estar, mas enfim, eu estou colocando alguns gráficos, certo? E eu não quero colocar nos slides porque eles não ficam exatamente muito visíveis, tá? Mas o que acontece? Lá na página 43 a gente tem um gráfico sobre o fluxo dessas informações, tá certo? O número de data centers, tá? Centro de dados, aí, centro de armazenamento de dados. Então é o seguinte, quando a gente pensa aí nesse centro de armazenamento de dados, a gente vai ter aí, lá olhando o gráfico, não sei se vocês vão conseguir olhar nesse momento, mas a gente tem algumas bolhas, né, algumas bolinhas ali que indicam a quantidade de centro de dados. E aí quando a gente vê isso, os principais lugares que estão essas maiores bolhas, né, essas maiores bolinhas aí, vai estar nos Estados Unidos, vai estar ali na Europa Ocidental, certo? Vai ter alguns lugares ali, por exemplo, na Índia, tá? Aí tem toda uma explicação aí de call centers que funcionam dentro da China, da Índia. A Índia ser aí um país que a produção de software também é muito grande, tá? A gente tem ali um pouquinho na Austrália, alguma coisinha na China também. Então, assim, dá para ver que são lugares aí importantes, em geral, grandes centros aí de pesquisa e desenvolvimento, tá? Lugares que produzem e armazenam essas informações, tá bom? Tem também aí os cabos de fibra ótica, tá? Eu tá falando aqui que é de 2013, por exemplo, esse gráfico, e aí tentando explicar, né, como funciona esse fluxo, como que é gerado esse fluxo, quais são os caminhos que esse fluxo percorre, tá certo? Então, outra coisa importante que é importante a gente entender é que, apesar da aparente democratização dessa informação, né, da aparente
forma que a gente vê aí ela sendo mais difundida, tá? Ainda assim a gente tem aí os países desenvolvidos concentrando uma porcentagem maior da população como ativa na internet, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai pensar quais são os países que maior porcentagem da população tem acesso aí, né, à internet, a gente vai, por exemplo, ter o exemplo aí da Islândia, certo? A Islândia em 2015 possuía aí 98,2% da população com acesso à internet, ou seja, quase a totalidade da população da Islândia estava aí tendo acesso à internet. Então, a Islândia é um país pequeno, tá? É um país aí de, se não me engano, 350 mil pessoas, é um país minúsculo, tá? Mas o que acontece? A gente tem um grande número dessas pessoas acessando ali, essas pessoas, por ser um país rico, por ser um país desenvolvido, conseguem aí fazer com que esse fluxo aí funcione, tá certo? Ter acesso, gerar esse acesso. Outros países aí que são exemplos quanto a isso também são os países nórdicos ali, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, tá? Esses países aí, eles conseguem um número muito grande de pessoas com acesso à internet, tá certo? Porém, o maior número aí de internautas estão nos outros países, que são os países aí que a gente vai chamar de emergentes, né? Então, por exemplo, a Índia e a China são países aí com populações que ultrapassam 1 bilhão e meio de pessoas, certo? Então o que acontece? Qualquer porcentagem significativa de pessoas desses países utilizando a internet, tá? A gente vai ter aí uma exposição muito grande de pessoas a esse fluxo de informações, tá certo? Então assim, a China aí com 49,5% da população com acesso à internet, e a Índia com 28,3%, tá certo? Então, assim, é um tipo de coisa bastante difundida, é uma coisa global, é um fluxo de informação global, tá? E aí a gente tem que pensar em diversas outras questões que estão aí ligadas, né? Então, assim, existem controles, existem notícias ali que são mais importantes localmente, mas a verdade é que esses países estão expostos de alguma forma, né, a esse fluxo de informações aí, tá certo? Já nesse nosso terceiro gráfico, nesse nosso terceiro slide, a gente vai ter uma ideia sobre a velocidade, né? Olha, essa velocidade dessa informação, como eu disse, ela está rompendo algumas barreiras, né? A gente tem uma barreira física. Então, quando eu falei lá sobre o jornal, o que é o jornal? O jornal ele tem uma barreira física, ele é uma coisa de papel, tá? Que tem um limite aí de lastro que ele pode seguir. Então, poxa, normalmente a gente vai ter aí um jornal circulando dentro de um estado, no máximo dentro de um país, às vezes indo para as capitais. Então, assim, é uma coisa que demanda uma logística muito grande, tá? Então, o que acontece? Essa informação ela não é exatamente muito rápida. Olha, aconteceu algo hoje à noite, o jornal ele vai conseguir me falar sobre isso só amanhã cedo, no máximo, com muita sorte amanhã cedo, talvez daqui 2 dias. Então, assim, ela não é uma informação que vai rápida, ela pode ir com outro tipo de qualidade, tá? Mas o que acontece? A velocidade da informação aumentou. Hoje a gente com a internet tem um aumento muito grande dessa informação. Então o que acontece? A gente vai ter aí um aumento no contato entre pessoas, tá? Pessoas de diversos lugares, pessoas de países diferentes, de culturas diferentes. Então é muito fácil você ter esse tipo de acesso, tá? Sobre empresas, então empresas estão utilizando informação para diversas questões. Eu acho que eu já falei para vocês também. Por exemplo, como que a Apple consegue controlar a produção deles lá na China, tá? Lá na Foxconn, que é a subsidiária deles na China para a produção de celulares. Isso é feito como? Olha, isso é feito a partir de fluxo de informação, tá? Que seja uma câmera dentro da empresa lá que pode auxiliar no controle dessa produção, tá certo? Diversas coisas assim. Então, essas empresas elas estão em contato. Olha, a empresa
maior e uma terceirizada deles estão em contato, tá? Uma empresa fazendo negócios mútuos entre elas aí, o que acontece? Também, então, elas estão em uma comunicação aí, basicamente em tempo real, tá certo? Mercados é o exemplo mais fácil aí de se ver, né? Qualquer notícia, né? Esse fluxo de informação, qualquer notícia vai gerar uma oscilação aí no valor do dólar, tá? Por exemplo. Então, o que a gente viu? A gente viu aí, nesses tempos atrás, uma mudança muito rápida no valor do dólar, no valor do petróleo. Como que isso está acontecendo? Isso acontece no momento, a partir do momento que isso é negociado de uma forma ou de outra, ou que uma informação vem lá dos Emirados Árabes sobre o valor do petróleo, a gente tem uma interferência aí, naquele momento ali, uma interferência rápida, ágil, né? Então, as mudanças também vão sendo mais ágeis. A gente vive num mundo que as mudanças acontecem na mesma velocidade das informações, tá certo? Então, a gente tem a difusão aí de informações, de capitais, tá? De cultura. Então, como que a gente consome hoje tanta coisa que vem de fora? E como essas pessoas também têm acesso, né, ao que a gente faz, ao que a gente produz. Então, se a gente pensar aí hoje que até mesmo Instagram, TikTok, isso aí tá gerando um fluxo de informações, né, que está sendo trocado. Então, cultura sendo trocada, que sejam memes, mas é um tipo de cultura que está sendo ali difundida de forma global, tá certo? E também com essas redes sociais, né, porque hoje informação não é apenas o que é produzido ali pela grande mídia, ou produzido ali por veículos ali credenciados, né? A gente tem trocas aí feitas por grupos. Então, assim, a gente tem aí grupos, por exemplo, dentro dos Estados Unidos aí, que de determinado tipo de pensamento que estão influenciando, estão mandando aí informações, certo? Para diversas áreas aí do globo, que estão mandando tipo de pensamento, tipo de orientações aí, tá? Para movimentos no mundo todo, tá? Então, assim, a gente tem uma troca de informações aí que podem ser troca de ideias, troca de informações entre as pessoas, tá certo? E a gente tem aí, por exemplo, até movimentos sociais, movimentos como movimentos anti-globalização, se organizando a partir de uma rede global de comunicação, tá certo? Então, os exemplos que eu estou falando aí, como o Occupy Wall Street, como os Indignados da Espanha, a Primavera Árabe, os movimentos aqui no Brasil pró-impeachment, por exemplo, são movimentos aí organizados dentro da internet, são informações trocadas aí pelas redes sociais, pelos grupos que se organizam ali, tá? Num ambiente virtual, num ambiente ali que a gente pode entender como simulado, tá? Mas que, como o acesso hoje ele não é limitado, ele cria aí um fluxo muito grande de informações, e essas pessoas, que vai chegar a essas pessoas, tá certo? Então, chega a ser até contraditório, movimentos anti-globalização se utilizando aí dessas coisas, né? Mas é assim que funciona. Quando a gente pensa aí agora nesse fluxo de pessoas, né, a gente também pensa no fluxo cultural, tá? Então a gente tem um fluxo de informação que é um fluxo que pode carregar essa questão da cultura, carregar aí pensamentos, carregar até mesmo um fluxo de informações convenientes, um fluxo de informações aí sobre determinados lugares que nem sempre a gente está lá, tá? Mas o que acontece? Se continuarmos a pensar aí na questão da globalização, a gente vai ter também um fluxo de turistas, tá? E aí esse aí é o nosso quarto ponto dentro desse capítulo aí para a gente ver se avançamos nele aí, tá? Que a gente está quase desde o começo do ano. O que acontece? Esse fluxo de turistas, tá? Ele é o que? Ele é parte de um processo de globalização também. Então, fluxo de mercadorias, fluxo de informação, fluxos de pessoas, são todos partes aí desses movimentos aí de globalização, tá certo? Então, olha aqui, estou tentando acompanhar aí, corretamente os slides, mas o que acontece? A gente vai ter aí
esse fluxo de turistas que vem aumentar a difusão de algumas coisas. A difusão, por exemplo, de cultura. Olha, eu não tenho aqui nesse lugar onde eu moro um determinado tipo de comida. Eu visitei um lugar e ele tem uma comida assim. Eu vou trazer essa comida para cá, tá? Então, se a gente pensar aí, por exemplo, na febre dos restaurantes japoneses durante os últimos anos aí no Brasil, tá certo? Isso é um movimento aí que ele vai acontecendo, ele já aconteceu em outros lugares do mundo e aí a gente vai tendo uma dinâmica diferente e essa dinâmica vai atraindo coisas novas, tá? Então vai mudando também a nossa dinâmica aqui dentro dos lugares onde a gente vive. Então o que acontece? Esse fluxo aí de turistas, tá? A gente está falando de um movimento crescente, tá? Movimentação de pessoas em escala regional, nacional e internacional. Pessoas aí que estão fazendo intercâmbios, pessoas que estão fazendo negócios, pessoas que estão visitando pessoas, visitando lugares, tá? Que seja de escala regional, nacional, internacional. O importante é que essas pessoas estão em movimento, tá? Não importa exatamente o motivo. O motivo vai importar, claro, depois a gente vai até discutir um pouco disso, mas o importante nisso aqui é entendermos que essas pessoas estão se movimentando. Então o que acontece? A gente viu aí um vírus surgir lá na China, tá? Uma pessoa que contraiu o vírus por meio de alimentação, ao que tudo indica. Essa pessoa passou para outra pessoa que foi contaminando uma rede de pessoas naquele lugar, mas esse lugar ele não está descolado do resto do mundo, tá? Então o que acontece? Esse lugar, essas pessoas ali, elas estão tendo contato com outras pessoas em outros lugares. Então, olha, era uma cidade, por exemplo, uma cidade operária. O que a gente está tendo ali nessa cidade operária? A visita de empresários. Então vamos pensar, olha, o cara da Apple teve que ir lá na cidade, né? Lá, eu acho que é Wuhan, né? Porque tem uma fábrica lá e ele tinha que resolver sobre o protótipo do próximo iPhone. Esse cara saiu dali, tá? Ele teve contato com uma pessoa infectada, ele saiu dali, ele foi para um aeroporto, tá? Em uma outra cidade maior, ele pegou o avião, saiu dali, foi para Nova York, vamos supor. De Nova York ele andou ali, circulou no aeroporto durante algum tempo, pegou um outro avião e foi lá para a Califórnia, para o Vale do Silício, para a sede da Apple. Olha só como essa pessoa ela pode ter aí, com base nesse fluxo, tá? Com base nessas relações dela, ter participado desse fenômeno aí que a gente está vendo que surgiu localmente, mas que vai se alastrando. Então, olha, é um cara que faz viagens aí, que está aí em constante movimento, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente olha para o coronavírus, por exemplo, o que a gente está vendo? A gente está vendo como o fluxo de pessoas afeta a nossa vida, como ele está ali escancarado na nossa frente. É uma pandemia global porque nós vivemos num mundo globalizado e que essas pessoas ali estão em relações constantes, tá certo? Então, esse tipo de coisa acontece e esse momento que a gente está vivendo deixa isso muito visível, tá? Impactos econômicos e culturais, como a gente disse. Então, assim, por exemplo, a gente tem um fluxo de pessoas que está ali consumindo nesses lugares, está ali criando ali diversas movimentações financeiras, tá? A gente tem um fluxo cultural, essas pessoas ali vivendo, trocando experiências, conhecendo coisas novas, tá certo? Então a gente tem aí impactos na nossa vida real, fora o tamanho desse fluxo e o tamanho de um mercado, por exemplo, como o mercado do turismo, que é um mercado que cresce muito, né? Então, o que acontece? A gente tem aí impactos gerais que essas questões vão trazendo, tá certo? A gente tem aí, então, o que possibilita? Como eu disse agora há pouco sobre as informações, né? O que a gente tem? Olha, a gente tem coisas ali que estão possibilitando isso. Olha, a gente só consegue ter um mundo globalizado porque a gente teve avanço aí, por exemplo, no que eu estou falando aqui como tecnologia aeronáutica. Olha, a gente tem aviões maiores, aviões mais seguros, aviões mais rápidos, aviões mais econômicos.
Tá? O que isso significa? Olha, significa uma facilitação desse fluxo de pessoas. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Um número maior de pessoas aí circulando, até mesmo a necessidade. Olha, o mundo globalizado impõe a necessidade dessas pessoas de voarem, de se movimentar, tá certo? Então, olha, essas pessoas estão se movimentando porque existe essa necessidade, tá certo? Se a gente pensar lá no meio dos anos 60, mentira, no meio dos anos 70, quando a gente cria ali o que a gente vai chamar de Concorde, que é um avião supersônico, para transporte de pessoas individual, sei lá, no máximo 5, 10 pessoas, o que a gente está criando? A gente está rompendo aí, né, com essa lógica de tentar criar um fluxo de pessoas, olha, de limitar que essas pessoas voem, né? Então o que acontece? Por exemplo, esse avião, ele é um avião feito para quê? Para executivos. Por quê? Porque esse mundo globalizado demandava aí que executivos tivessem aí o mais rápido possível em determinados lugares. Olha, vamos pensar que a gente não tinha um avanço muito grande da internet, por exemplo. Olha, a gente tinha um fluxo menor de informações. Então essas pessoas precisavam visitar ali outras fábricas. Olha, uma empresa já tinha uma fábrica lá dentro da China ou dentro lá dos tigres asiáticos, né? O que essa pessoa, ela tinha que ela mesma ir lá ver, ela tinha que ela mesma ir lá fechar os negócios, né? Então, olha só, como um produto aí, como o Concorde, ele é parte aí determinante de um todo, de uma sociedade que mudou a sua relação, tá certo? Então, basicamente isso que eu queria que vocês entendessem, que a gente está aí nesse momento, vivendo esse momento por motivos variados, tá certo? E esses motivos, as coisas surgem como respostas ao momento que a gente vive, tá certo? Então, a gente teve aí a diminuição dos custos de transportes, né, por novas tecnologias, por aviões maiores, pela concorrência também entre as empresas do ramo aí da aviação. Então a gente vai tendo aí uma mudança no panorama aí da sociedade, tá certo? Então o que acontece, pessoal? O turismo ele vai se tornar um fenômeno global a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? A partir ali de 1945. E por que isso? Olha, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial trouxe o quê? Olha, países aí estavam num confronto bélico, mas também era um confronto de informações, era um confronto que precisava de informações, de tecnologia. Então, assim, grandes aviões vão começar a surgir ali na Segunda Guerra. Existe uma pesquisa aí feita para que a gente consiga aí ter uma aviação mais rápida. Olha, quanto mais rápida a minha aviação, quanto maior capacidade meu avião tiver, mais soldados eu posso levar de um lugar para outro mais rápido, tá? Então o que acontece? A gente tem aí um tipo de impulso, tá? Nessas tecnologias aí causado pela Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tá certo? Antes disso, o que a gente tinha? A gente já tinha um fluxo de pessoas, tá? Por exemplo, por navio, ainda assim por avião. Mas o que acontece? Esse fluxo de pessoas ele não era um fluxo tão grande e ele não tinha tantos destinos como a gente tem hoje, tá? Então, por exemplo, os lugares que recebiam mais gente seria aí Nova York, seria aí na Itália, um tipo de turismo aí muito centrado, tá? Quando a gente passa a ter aí esses aviões, a gente passa a ter uma facilidade maior, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma expansão dos destinos também, tá certo? Então, é um movimento aí que vai acontecendo de outra forma. A gente vai criar o mercado do turismo, a indústria do turismo vai nascer aí a partir dessa Segunda Guerra Mundial, tá certo? E aí a gente precisa compreender aí quais são os tipos de turistas que a gente tem, tá certo? Porque existem pessoas viajando por motivos diversos. E aí a gente vai pensar aqui, olha, lazer e recreação, o que é isso? Pessoas que estão viajando aí de férias, que estão viajando aí em busca de diversão, em busca de conhecer outras coisas, né, outras culturas, seria uma lazer e recreação, né? Então, são pessoas aí viajando por motivos aí diversos, mas
que simplesmente não estão focadas ali em fazer negócios, por exemplo, como seria esse outro tipo de turista que eu vou falar logo em seguida, né? Então o que acontece? Esse pessoal do lazer, da recreação, está visitando cidades históricas, museus, praias, resorts, reservas naturais. Então, é o tipo de turista que vai para o Rio de Janeiro, não é o tipo de turista que vai para São Paulo. Tá? É o tipo de turista que vai para Cancún, não é o tipo de turista que vai para Frankfurt, na Alemanha. Tá? Então, também a gente tem uma mudança e isso significa alguns lugares que essas pessoas vão e o tipo de consumo que elas geram, tá? Pensar também agora nos turistas de negócio, olha, centros financeiros, polos industriais, empresas, pessoas aí que estão viajando para fazer negócios. Esse mundo globalizado, esse capitalismo globalizado, ele demanda isso, né? Ele demanda que a gente faça aí alguns tipos de viagens que sejam assim, que sejam locais, que sejam nacionais, que sejam internacionais, mas essas viagens são feitas para se fazer negócio. A gente já falou aí que a gente tem uma produção aí descentralizada no mundo, não é? Uma produção descentralizada no globo. O que é isso? Isso demanda esse tipo de pessoa, esse tipo de empresário, esse tipo de consultor, fazer, gerar esse tipo de turismo, tá? E também a gente tem pessoas que viajam a estudos, por exemplo, universidades, centro de pesquisa. Existe uma grande troca, tá, dentro da academia, quanto a isso, quanto a trocar ideias, quanto a se fazer palestras, tá? Então, até um exemplo muito claro aí do momento que a gente está vivendo, quando a gente pensa aqui no Brasil, quais foram os primeiros lugares a fechar? Um dos primeiros lugares a parar por causa do coronavírus foi a USP. Por quê? Porque a USP é um lugar que ela tem um fluxo muito grande de pessoas de todos os lugares do mundo. A USP em São Paulo, ela sendo um centro aí de pesquisa, um centro de conhecimento, um centro acadêmico, o que ela gera? Ela gera um fluxo de pessoas ali muito grande, tá? Então o que acontece? A gente precisa entender que esses lugares estão ligados a outros lugares do mundo, tá certo? Então, a gente tem aí um tipo de turismo desenvolvido para isso, tá bom? E aí, alguns números sobre o turismo no mundo, tá? Se eu não me engano, tem algum gráfico aí sobre isso dentro do livro de vocês, na página 47, tá? Tem o fluxo de passageiros. Eu vou tentar anexar novamente também esse gráfico, tá? Então é o seguinte, a gente tem aí lá em 2014 o turismo gerando um fluxo de 1,1 bilhões de pessoas, tá? Então, um número muito grande de pessoas aí girando no mundo. Então, meio que um sétimo da população mundial viajando, tá? Principalmente aí a turismo nessas formas que a gente avisou, né? Que eu falei novamente, anteriormente. Então, e elas geraram aí 1,2 trilhões de dólares. Elas gastaram, elas colocaram esse dinheiro aí dentro da economia, tá certo? Então é o seguinte, são esses grupos aí que nós falamos anteriormente, tá? Turistas, acadêmicos, pessoas em busca de lazer, pessoas aí em busca de fazer negócios, tá certo? E o que fica claro é que, como o maior fluxo de pessoas é esse, que a gente descreveu anteriormente, grande parte da população mundial está excluída, tá certo? Então é importante pensar que mesmo que seja uma indústria de bilhões de pessoas, de trilhões de dólares, essas pessoas aí, ela ainda representa uma parte pequena da população, porque são pessoas aí que as pessoas que viajam, as pessoas que têm a chance de ser esse turista, né? Normalmente são as mesmas pessoas. Então a gente não tem aí uma democratização do acesso a essas questões, a essas trocas, tá certo? E aí a gente tem que pensar quais são os principais destinos. Os principais destinos aí que a gente vai ter são regiões mais ricas, tá? Então, assim, por exemplo, a gente vai ter aí um fluxo muito grande de pessoas na França, e a França, principalmente por se tratar
de um país histórico, né, país que concentra museus, um país que concentra também academia, né, centros de estudo, né, a França vai ter aí um papel importante aí no turismo mundial. Os Estados Unidos, tá, principalmente aí nessa questão aí dos negócios, tá, os Estados Unidos, o maior fluxo vai ser esse, e a gente vai ter a Espanha, são como os 3 principais destinos aí no mundo, tá certo? Então o que acontece? 10%, os 10 principais destinos recebem 43% dos turistas do mundo, tá? Então esses países aí que eu citei, esses 3 principais países aí, mais outros 7, são os que concentram aí mais de metade dos turistas no mundo. E aí a gente tem um contraponto, né? A África subsaariana, ela vai ter aí um fluxo de apenas 36 milhões de visitantes em 2014, ou seja, de um número muito grande de pessoas que viajou, tá? A gente vai ter um número baixíssimo de pessoas. E isso ainda com o agravante de que a grande maioria dessas pessoas foi para Joanesburgo, para a capital da África do Sul. Sendo assim, a gente vai ter aí uma região totalmente excluída aí, tá? Desse ponto do turismo, tá certo? Então, pessoal, o que a gente precisa entender é quais são esses países que estão aí atraindo essas pessoas, quais são os lugares. Quando a gente pensa aí, por exemplo, no Brasil, quais lugares que atraem determinado tipo de turista. Olha, então, como eu disse aqui, turismo de lazer, a gente vai ter ali, então, no Rio de Janeiro, a gente vai ter pessoas indo ali para lugares históricos em Minas, a gente vai ter gente indo para a Bahia, principalmente o litoral brasileiro, né? Então, pessoas procurando esse tipo de turismo. Quando a gente pensa em turismo de negócios, onde essas pessoas vão? Elas vão para São Paulo, que é o coração financeiro do estado, do país. Essas pessoas vão para o ABC também, elas vão em alguns lugares aí, alguns polos industriais. Então, se a gente for pensar lá no polo de Manaus, as pessoas vão nesses lugares. Claro, existem empresas, existem indústrias lá no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem a Petrobras, a gente tem grandes empresas lá. Mas a gente tem que entender quais são os principais tipos de turista que vão para determinados lugares, tá certo? Pensar aí, por exemplo, também para estudos, por onde que essas pessoas vão? Olha, elas vão para a USP, elas vão para a Unicamp, tá? Então a gente tem centros aí de atração, né, dessas pessoas, tá certo? Pessoal, sobre isso é basicamente a matéria, 2 pontos aí na nossa matéria, né? Eu vou continuar a trabalhar esses pontos. E acontece o seguinte, gente, a gente vai ter que fazer alguns exercícios aí durante a semana, certo? Para que eu controle aí a frequência de vocês, se vocês estão participando, se vocês estão ouvindo, tá? Vou passar essas atividades para vocês em breve. Não se esqueçam de me dar alguns feedbacks aí sobre como ficou a gravação, sobre como ficou o áudio, se está claro, se tem alguma interferência externa, tá? E é basicamente isso, moçada. Então, essa aí foi a nossa primeira aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, tá? Alunos também que não tiverem tendo a possibilidade de assistir os vídeos, de participar disso, tá? Por favor, tentem entrar em contato comigo, eu vejo o que a gente pode fazer. Posso tentar separar o áudio aqui, posso tentar fazer alguma coisa, tentar facilitar que vocês tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, muito obrigado, até a próxima semana.